Sim, é isso mesmo que você viu. O primeiro passo nos leilões de imóveis que eu indico a você iniciante fazer é dar um passo para trás. E aí você pode falar, mas Fabiana, eu estou querendo ir para frente, eu estou querendo ter lucro com essa operação e você manda ir para trás, está doida? E aí, por que eu indico a você? Porque eu quero que você faça dessa operação, iniciando ela com a melhor informação e estrutura possível para que você possa ir muito longe. E para isso, você vai responder duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o tipo de investimento que você quer fazer com essa operação? Por exemplo, você quer arrematar, reformar e morar? Porque a moradia, você tem um perfil diferente de imóvel. Muito provavelmente, você vai ter o interesse numa determinada localidade. Então, a sua procura dos leilões de imóveis tem que ter um raio um pouco mais fechado. Em compensação, você tem um fôlego financeiro um pouco maior, porque às vezes, se você tiver 5%, 10% de desconto em relação ao mercado tradicional, aquela operação já pode fazer diferença para você. Agora, outro tipo de investimento é arrematar, reformar e vender. Aí você tem um raio muito maior, quase infinito, né, na hora de procurar suas oportunidades dos leilões imobiliários. Em compensação, o seu fôlego financeiro, ele vai ser menor porque você precisa de um desconto maior em relação ao mercado tradicional para que aquela operação faça sentido para você. Agora, você também pode ter, de repente, um plano de aposentadoria e arrematar vários imóveis e alugar no aluguel convencional para poder se aposentar em alguns anos. E isso também é uma estratégia de investimento dos leilões imobiliários, e aí você tem um estudo diferente do mercado imobiliário e das ofertas ali nos leilões de imóveis, inclusive com um desconto também diferente, visando esse tipo de operação. Agora também tem o queridinho hoje em dia, que é o aluguel por temporada, né? Aí você vai ter que ter uma extra atenção, uma atenção extra na localidade ali dos imóveis. Agora, nem sempre você vai conseguir o desconto que você quer, porque normalmente nessa localidade tem mais disputa nos leilões, tá? Mas esse tipo de operação, ele visa um lucro a médio e longo prazo. Então, isso tudo você tem que levar em consideração, inclusive na hora de fazer o orçamento para a reforma. Porque a reforma de um aluguel por temporada é bem diferente de uma reforma para moradia ou de uma reforma para alugar ou mesmo de uma reforma para vender. Tudo isso são informações que você precisa pelo menos ter uma ideia antes de buscar suas oportunidades nos leilões. Agora, tem a segunda pergunta também, tá? E a segunda pergunta é mais fácil. É qual é o seu orçamento e forma de pagamento? E eu também vou te explicar por quê. O seu orçamento, obviamente, vamos dizer ali que é de R$500 mil. Então, você tem um orçamento de R$500 mil. Isso você precisa definir para procurar as suas opções, as suas oportunidades nos leilões imobiliários. Agora, dependendo da sua forma de pagamento, você vai ter que excluir ou incluir determinado tipo de leilão de imóvel, também vou explicar. Por exemplo, se você tem R$500 mil, mas esse pagamento é à vista, você pode participar de qualquer tipo de leilão. Agora, se você tem R$500 mil, sendo que você tem R$200 mil para dar de entrada e uma carta, um financiamento, na verdade, um financiamento já aprovado de R$300 mil, você precisa procurar somente nos imóveis retomados dos bancos, porque os leilões judiciais não aceitam financiamento. E fica tranquilo, que o próximo vídeo eu vou explicar quais são as diferenças, inclusive o lado bom e o lado ruim dos tipos de leilões e as suas formas de pagamento. E se você tem alguma dúvida sobre leilão de imóvel, escreve aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Bora, arrematante! Quer uma dica bem legal para quem está iniciando nos leilões de imóveis? Dá uma olhada nos sites dos leiloeiros do seu estado, procure uma data e um horário de um imóvel ali que será leiloado, anote na sua agenda e nesse dia e hora marcado, vai lá no site do leiloeiro, que a maioria deles, sem logar, sem fazer nada, só entrando no site, você já consegue acompanhar a disputa dos leilões.
leilões. E para quem é iniciante e nunca viu, é muito interessante você saber, sem dar lance, sem dar nada. Só entra no site, acompanha ali como é que os lances estão acontecendo, que você já vai ter um excelente início ali nos leilões de imóveis.